dia, nono ano. Vamos começar nossa aula de hoje. Aula de independência na África e na Ásia. Como vocês bem sabem, estamos num ritmo acelerado de aula. Então, mais uma vez, vídeos com mais leitura, explicações ficam mais para o Telegram. Sobre o simulado, já passei a nota de vocês para o sistema, tá lá, tudo certinho. Depois da aula, irei passar para cada um de vocês a nota, mesmo esquema de sempre. E lembrando uma coisa que muita gente tem me perguntado, eu acho que não entenderam direito, mas a nota do simulado não é a nota total, é a nota de questões que vocês acertaram de história, no caso da nossa matéria. Ou seja, vocês tiraram 80 no simulado, vamos usar a medida de 100 aqui, e em história vocês tiraram 8,6. Então a nota de vocês vai ser 8,6 em história. A nota que eu falar para vocês não influencia as outras matérias. Entenderam? Em meados do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, surgiram na África e na Ásia movimentos de luta contra as políticas imperialistas e a favor das independências nacionais. Natural, as potências europeias saíram completamente enfraquecidas da Segunda Guerra, principalmente a França. A França teve o domínio alemão nazista no território francês. As colônias francesas, as possessões francesas pelo mundo ficaram quase que sem o mandatário francês ali neles, apesar da presença alemã não ter sido forte nas colônias francesas. Houve, mas não foi forte. Ainda assim, a França foi a mais enfraquecida delas. A Inglaterra sofreu bastante com a Segunda Guerra e a cabeça das pessoas mudaram. Depois da Segunda Guerra, muita coisa muda, principalmente na mentalidade das pessoas. Então, a questão do colonialismo começa a ficar, digamos, mal visto em fins da Segunda Guerra Mundial. Embora alguns territórios não tenham ocorrido conflitos armados, as independências obtidas foram resultado da luta da resistência dos povos locais. Neste capítulo, vamos conhecer como ocorreram esses movimentos pela autonomia na África e na Ásia. Aqui temos um monumento bem conhecido. É o Monumento da Renascença Africana, que é o símbolo de independência do Senegal. Geralmente, quando vocês forem ver algum vídeo, alguma coisa sobre a independência da África, essa imagem é muito emblemática. Essa estátua, esse monumento, vai estar em bastantes fontes. A África no início do século XX. Desde o século XIX, o continente africano era explorado economicamente por meio das políticas imperialistas dos países europeus. Nós vimos já a questão da dominação europeia sobre a África e a Ásia, mas especificamente até sobre a África. A África, que digamos, tem mais material sobre isso. É um continente que, infelizmente, sofreu um quê a mais do que os outros. Ao longo dos anos, porém, alguns fatores estimularam movimentos de independência na África, que resultaram na formação de diversos países. Vamos conhecer a seguir 3 fatores que contribuíram para esses processos de independência. Lembrando, não é todo o continente africano que estava sob domínio imperialista. 2 países, Etiópia e Libéria, eram independentes desde o século XIX. Etiópia lutou contra a dominação italiana, derrotou os italianos, e como a região da Etiópia era uma região que lá no antigo Tratado de Berlim foi dado à Itália, os outros países europeus não quiseram tentar eles ali dominar, para eles respeitarem o tratado. Então a Etiópia se manteve independente. E Libéria, eu já contei para vocês um pouquinho da história de Libéria, foi um país que foi formado por afrodescendentes americanos
que se reuniram e foram para a África e ali criaram seu país, digamos, num movimento de volta às raízes. A participação de africanos na Segunda Guerra Mundial. Primeiro dos motivos. Muitos soldados africanos fizeram parte das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. As tropas lutaram em batalhas no norte da África, na Itália, na Alemanha e na França. Auxiliando os ingleses, combateram também na região da Índia. Durante a guerra, os soldados africanos perceberam a situação contraditória em que se encontravam. Embora estivesse ao lado dos que lutavam contra o nazismo de Hitler, sua política expansionista, eles mesmos sofriam com as políticas de dominação e controle dos aliados, entre eles Inglaterra e França, por exemplo. Ou seja, os soldados africanos lutaram por Inglaterra e França, lutaram ao lado dos aliados, foram vitais para a vitória aliada no norte da África, que ali já começa a derrocada do eixo, e eles ainda estavam sob o domínio de um outro país que estava lutando contra esse, que estava dominando os outros. Entenderam a contradição? Os próprios soldados militares africanos se tocaram que, olha, é uma hipocrisia o que está acontecendo com a gente. A gente lutar pela liberdade deles, mas eles nos mantêm sob seu domínio. Isso motivou bastante os movimentos pela independência, pelas independências. O pan-africanismo e o pan-arabismo. Como vimos no capítulo 3, no contexto de exploração imperialista, difundiu-se a ideia do pan-africanismo, que propunha ideias de autonomia e unidade para os povos africanos. Além disso, do norte da África ganhou força o pan-arabismo, que propunha a união e fortalecimento das regiões de tradição islâmica. Pan-africanismo a gente já viu bastante. Quanto ao pan-arabismo, é um movimento que estava, digamos, nascendo um pouco depois do pan-africanismo. Ele tinha a mesma ideia, digamos, básica de união entre povos de uma mesma característica, no caso, o Islã, a cultura que vem de uma tradição religiosa. E se vocês não se lembram, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, os lados vencedores, na Primeira e na Segunda, tiveram muitas conversas ali com os povos islâmicos, porque eles foram vitais para as vitórias em regiões, primeiro na Primeira Guerra contra o Império Turco Otomano, e na Segunda contra o Eixo. E a questão islâmica, ela criava uma identidade muito boa, porque é uma religião, não está atrelado a um povo. Então, o pan-arabismo, às vezes até, se a gente parar para pensar, consegue ir mais longe que o pan-africanismo, que está atrelado a só um continente. Influências da Guerra Fria. Alguns movimentos pela independência na África receberam apoio dos Estados Unidos ou da União Soviética, porque interessava esses países tentar expandir suas áreas de influência no mundo, a fim de propagar seus sistemas socioeconômicos, o capitalismo e o socialismo, respectivamente, na região. Em Angola, a influência socialista foi bastante forte na constituição da independência do país. A bandeira instituída em 1975, por exemplo, faz referência ao símbolo do comunismo, uma foice e um martelo. A foice e o martelo é o do comunismo. O da Angola é uma engrenagem com um facão. Que significa o campo, os camponeses, o pessoal que trabalha na área rural e os operários industriais. Descolonização. Alguns estudiosos utilizavam o termo descolonização para se referir aos movimentos de independência da África. Entretanto, o uso desse termo como sinônimo de independência não é adequado, pois se baseia em um ponto de vista europeu, de que os países imperialistas teriam concedido autonomia aos países africanos. Ou seja, o da descolonização é errado porque
digamos, a descolonização de Angola. Angola foi domínio português e seria como se o Portugal viu que eles estavam querendo ficar independentes, deixa eles ficarem. Deixa eles terem a briguinha deles e deixa eles ficarem com a Angola. Não foi assim. Portugal resistiu à independência angolana. Inclusive, a independência de Angola, o segundo país, acho que foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, foi o Brasil. Por quê? Porque o Brasil também foi colônia de Portugal. Fazia parte da política brasileira também apoiar as outras dominações portuguesas a se tornarem independentes de Portugal. Por uma questão histórica e de identidade próxima. Sabemos hoje, no entanto... Aqui tem intento, mas no entanto, que as independências foram resultado de um longo processo de luta e resistência da população africana. Os movimentos de independência na África. Os movimentos de independência na África tiveram características diversificadas. O que a gente tem que pensar? São povos diferentes, que em alguns casos foram forçados a conviver juntos e não necessariamente se davam bem, e que tinham suas próprias questões para buscar a independência. Lógico, em comum tem não ser mais possessão de uma potência estrangeira. Ok. Mas, além disso, tinha que ter outros motivos. Esse é um bom motivo, mas tinha que ter outros. E muito tem a ver com a questão de identidade. Você não forma um grupo para a independência sem criar uma identidade própria para eles, que vai ser a base desse novo país. Então, cada país tem a sua característica própria, a gente não pode pensar que foi tudo igual. Observe o mapa a seguir que mostra quando ocorreram as independências dos países africanos. Como eu falei, Etiópia e Libéria são os dois únicos que estão em cinza, porque foram os que já eram independentes. E, como vocês podem ver, essa é a cronologia das independências. Cronologia não, mas as datas em si. Muitas fronteiras estabelecidas na época dos domínios europeus foram mantidas nos países independentes africanos. Essas delimitações territoriais não consideravam, porém, critérios étnicos. Como eu falei, alguns povos africanos foram, pela divisão lá no Tratado de Berlim, forçados a ficarem juntos, a conviverem num território que, por um tratado feito lá fora da África, dava ele a um certo país europeu. E o que isso causa? Podiam ser que ali foi unido dois povos no mesmo território que eram amigos. Mas muito aconteceu de unir dois povos que não se davam bem. Então você estava forçando, digamos, dois adversários tradicionais de séculos a estarem no mesmo país. E quando foi se fazer um movimento de independência, se faz por aquele território já delimitado pelos europeus. Então, ficou independente, e agora? Eu sou do grupo A e eu não gosto do grupo B. Porque ele tem que ficar no país que eu ajudei a fazer independência. Aí o grupo B, não. Fui eu que fiz a independência. Eu que lutei mais do que você. Aí, briga interna. E não fizendo delimitações territoriais que não consideravam critérios étnicos, já que eram baseados em interesses predominantes políticos existentes desde o imperialismo. Desse modo, alguns países formados naquela época abrigavam mais de uma etnia, que podiam até mesmo ser rivais uma das outras, como eu falei para vocês. A situação gerou diversos conflitos étnicos internos no continente africano ao longo do século XX. Em alguns casos, isso ocorre até hoje. Nas páginas seguintes, vamos estudar os processos de independência em diversas regiões africanas, analisando como se desenvolveram os movimentos de resistência e que países foram formados a partir deles. Vamos para a página 314. Guiné-Bissau, Angola e Moçambique.
portugueses dominavam algumas regiões africanas desde o século XVI, durante o período das grandes navegações. Os territórios que hoje correspondem a Angola e Moçambique, por exemplo, eram utilizados pelos portugueses como centro de fornecedores de escravos, trazidos principalmente para trabalhar nas lavouras e nas atividades de mineração no Brasil. Esses povos, entretanto, sempre lutaram contra a exploração que sofriam no século XX, e no século XX, alcançaram sua independência em relação aos portugueses. Nas regiões de Guiné-Bissau e Cabo Verde, o sentimento nacionalista e contra os colonizadores lusitanos era forte. Amílcar Cabral foi o líder do Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, o PAIGC, PAIGC, criado em 1956. No início, o partido desejava alcançar a independência por meio de negociações, porém logo descobriu que seria necessário recorrer à luta armada para obtê-lo. Com a atuação das guerrilhas em 1973, o movimento obteve sucesso e a independência foi oficializada. Aqui temos um selo de 1984, lançado em Guiné-Bissau, em homenagem ao 600º aniversário de nascimento de Amílcar Cabral. Em Angola, o movimento para a independência se desenvolveu com o apoio de 3 grupos nacionalistas diferentes e basicamente rivais. O Movimento Popular pela Libertação da Angola, MPLA, na verdade. A União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. E a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. A luta armada esteve presente desde a década de 1950 e só terminou em 1975, quando Angola conquistou sua independência. Em Moçambique, a independência também só foi alcançada por meio da luta armada contra as forças portuguesas. Um dos principais movimentos que lideraram os moçambicanos no conflito foi a Frente de Libertação de Moçambique, o Frelimo. Também, utilizando a tática de guerrilhas, o longo conflito só terminou em 1975, com a independência de Moçambique. Como são essas táticas de guerrilha? Eu tenho quase certeza que eu já comentei disso com vocês, mas é bom comentar de novo. É uma tática de guerra em que não são de 2 exércitos indo confrontar o outro de cara a cara. A tática de guerrilha, ela é basicamente uma tática em que um grupo que geralmente é menor numericamente faz ataques precisos em locais que vão enfraquecer o alvo delas. Por exemplo, as forças de Moçambique, da libertação de Moçambique, não conseguiriam enfrentar em uma guerra aberta Portugal. Então, como vamos enfraquecer eles? As bases deles precisam de muito petróleo. Então vamos atacar as refinarias de petróleo. Vamos atacar os comboios que levam gasolina para eles. Vamos fazer ataques de bater, destruir e voltar. Isso é a tática de guerrilha. Que aos poucos vai enfraquecendo o exército que está sendo atacado até gerar um ponto em que ele fica desestabilizado. Ao ficar desestabilizado, o exército que está contra e usou a tática de guerrilha faz um ataque massivo para empurrar de vez o adversário para fora do país. Além de movimentos armados, nos locais de dominação portuguesa foram empregados outros modos de resistência, entre eles a produção literária de caráter contestador e de denúncia, greves de trabalhadores e também práticas de desobediência civil, como a recusa de pagar impostos. A literatura das novas nações africanas. Os países criados com os movimentos de independência têm culturas bastante diversificadas. As manifestações artísticas nessas regiões envolvem diversas línguas, como a literatura, linguagens, como a literatura, o cinema, as artes plásticas, a música e a escultura. No campo da literatura, alguns escritores de origem africana aproveitaram para denunciar a exploração praticada pelos europeus durante o período imperialista, valorizando a luta dos povos africanos pela autonomia de seus territórios. Na região de Angola, destaca-se o escritor Pepe Tela, que participou da luta pela independência.
Em suas obras, ele aborda a luta dos guerrilheiros e a situação de vida dos angolanos. Mia Couto, escritor moçambicano, é considerado um dos autores mais renomados da literatura mundial contemporânea. Em suas obras, ele trata do contato com os colonizadores e busca valorizar a cultura moçambicana em relação ao imperialismo europeu. Saara Ocidental e Guiné Equatorial. Nos territórios das antigas possessões espanholas, o fim do domínio dos colonizadores não significou a efetiva aquisição da autonomia política em algumas regiões. No Saara Ocidental, por exemplo, a retirada dos espanhóis em 1974 fez a região ser reivindicada pelos governantes do Marrocos, da Argélia e da Mauritânia, depois que foram encontradas jazidas de minério no local. Em 1979, o Marrocos efetivou-se o domínio no Saara Ocidental. A situação levou a uma série de conflitos regionais que até hoje marcam a história da região. Na região da Guiné Equatorial, a independência foi obtida em 1968. Atualmente, porém, o país vive sob um regime ditatorial, em que o Teodoro Obiang Nebega Mabazogo exerce o governo desde 1979, quando assumiu o poder por meio de um golpe de Estado. A desigualdade social é marcante no país. Muitas pessoas vivem em situação de pobreza, enquanto uma pequena elite se apropria da riqueza na região. Guiné Equatorial também tem sido alvo de muitas denúncias internacionais em relação à violação de direitos humanos e corrupção. O caso do Saara Ocidental e Guiné Equatorial é um caso que era se esperado que poderia acontecer. A retirada dos espanhóis ali não significava autonomia direta, porque tinham países já independentes há algum tempo que estavam de olho na região. Uma coisa interessante da gente lembrar é que, mesmo sem os europeus, conflitos ainda existem dentro da África. Por eles mesmos. Não é porque eles são belicosos. Não. É por questões políticas e históricas. Por exemplo, o Egito já foi um império. Bem maior do que é hoje. O território do Egito. Você acha que os egípcios não gostariam de ter o mesmo território que eles tinham quando eles eram império lá atrás na antiguidade? Claro que eles queriam. Então, se houver uma oportunidade de se expandirem, o sentimento nacional é pela expansão. Não ocorre porque muitos contextos mudaram da antiguidade até hoje em dia, né? Tunísia, Marrocos e Argélia. Nas posições francesas, o caso da França é um dos mais agressivos, né, nos processos de independência. A França é uma das que mais lutou para não abrir mão dos seus territórios. De Portugal também existe um quê de agressividade muito grande por parte dos portugueses. Em alguns casos, o Brasil deu uma pressionada em Portugal para largar a mão. Porque realmente os portugueses não queriam mesmo abrir mão desses territórios africanos. Tunísia, Marrocos e Argélia. Nas possessões francesas no continente africano, houve independências de dois tipos. Na Tunísia e no Marrocos foram feitos acordos. E na região da Argélia ocorreram violentos conflitos. Vamos conhecer como ocorreu a independência desses países. No final da Segunda Guerra Mundial, a França estava debilitada economicamente, assim como diversos países europeus. Nesse contexto, organizações sindicais e partidos políticos na região da Tunísia e do Marrocos passaram a reivindicar a autonomia política. Embora não tenha acontecido uma luta armada organizada, ocorreram protestos e levantes populares que pressionaram o governo da França a reconhecer a autonomia do Marrocos em 1956 e da Tunísia em 1957. Marrocos e Tunísia foram espertas, elas entenderam que aquele momento era o momento de se levantar, porque a França estava quebrada. A França ficou grande parte da Segunda Guerra Mundial sob o domínio alemão. Ela tinha que se reestruturar internamente para depois pensar lá fora. E Marrocos e Tunísia souberam se aproveitar do momento para pressionar politicamente. E como é que a população francesa dizia não, se ela foi dominada?
a opinião pública da França se voltou contra os sentimentos imperialistas. Então, deu-se para fazer esses acordos. O problema da Argélia é que demorou. Marrocos é um país situado na região norte do continente africano e engloba parte do deserto do Saara. Ao longo de sua história, por causa da influência da religião islâmica, adotou-a oficialmente. Ao lado, Mesquita de Casablanca, em Marrocos, em 2018. Marrocos é um grande ponto turístico. O país inteiro ele é histórico por si só. É um país que está imerso ali dentro do contexto da Antiguidade, Idade Média, tudo que a gente pode pensar. Ele sempre foi um grande ponto de encontro entre a Europa e a África. E vários filmes da década de 70, 60 têm como influência os cenários marroquinos. Na Argélia, o conflito armado pela independência foi longo, durando 8 anos. Milhares de pessoas foram mortas e a independência foi conquistada em 1962. Aqui vemos o Maqamer Shahid, monumento comemorativo dos 20 anos de independência argelina, na cidade de Argel, Argélia, em 2018. E se vocês acham que 8 anos de guerra é muito, é porque a gente ainda não chegou no caso do Vietnã. Congo, Ruanda e Burundi. A dominação belga sobre os territórios africanos foi extremamente violenta e cruel. Já falei isso várias vezes para vocês. Principalmente o rei Leopoldo II, ele foi um genocida com seus territórios coloniais. Os habitantes locais sofreram com trabalhos forçados, com a intensa exploração de suas terras. Falando no rei Leopoldo II, ele assumiu a colonização do Congo como uma empreitada pessoal. E algumas terras congolesas construíam posses privados do governante belga. Aqui temos uma foto do dito cujo genocida belga. Foi um grande número de africanos dizimados em nome do marfim e da borracha. Fez-se necessário chamar a atenção para o fato de que os agentes das companhias eram compostos de todas as espécies de aventureiros europeus, para os quais a violência havia se tornado normal e a fome, a exploração, os maus tratos passaram a integrar o cotidiano dos povos africanos que não cederam. Sem mecanismos de controle do emprego da força física, o ouro predominava, mas enquanto a extração da borracha desse altos lucros, ela seria coletada, ainda que o trabalho fosse realizado a toque de chibatadas e com a ajuda de fuzil. Por isso, o sistema colonial belga foi um dos mais aterradores do continente africano, perpetuando-se durante longas décadas. Predominava a ideia de que a violência subordinava-se a fins e resultados positivos. Os congoleses passaram a reivindicar sua independência por meio de organizações de partidos políticos e da mobilização da população. A administração belga tentou desestruturar os movimentos, iniciando confrontos políticos locais entre etnias diferentes. Em 1960, contudo, durante uma conferência em Bruxelas, na Bélgica, sob pressão dos congoleses, a independência do Congo foi reconhecida e os belgas se retiraram da região. Os belgas adquiriram os territórios de Ruanda e Burundi após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu suas colônias ao ser derrotada no conflito. Os acordos de independência desses territórios ocorreram em 1962, com supervisão da Organização das Nações Unidas. E aqui a gente tem uma gravura do líder do movimento de independência do Congo, o Patrice Lumumba. Um grande nome dentro dos movimentos de independência da África. Nigéria, Serra Leoa e Quênia. A dominação inglesa no continente africano ocorreu principalmente por meio de intermediações políticas. Os chefes locais recebiam favores e se mantinham no poder, em troca de seguirem as orientações dos colonizadores. Os ingleses eles eram mais políticos em suas dominações do que agressivos diretamente. Lógico, eles eram agressivos, quando necessário. Mas eles sempre
eles sempre prezavam primeiro por uma diplomacia local. Nas regiões de Nigéria e Serra Leoa, a independência foi efetivada de modo pacífico, por meio de acordos, como meio que era a tradição ali entre os ingleses. No Quênia, a situação foi um pouco mais tumultuada. Houve protestos, boicotes e manifestações nas quais muitas pessoas foram presas. Em 1963, entretanto, as forças inglesas não resistiram à pressão dos quenianos e o país conquistou sua independência. E a África do Sul? Também foi domínio inglês. A região sul do continente africano foi dominada desde o século XVII por grupos holandeses. No final do século XIX e início do século XX, com a chamada Guerra dos Boeres, os ingleses também adquiriram domínios na região. Em 1910 foi formada a União Sul-Africana, que passou a constituir parte do Império Britânico. Naquela época, o pequeno grupo de pessoas que constituía a elite de origem europeia tinha os maiores privilégios na região. O restante da população, incluindo os negros e indianos, sofreu com a falta de recursos e com a discriminação. A partir de 1948, a história da África do Sul foi marcada por um trágico episódio: o estabelecimento de um regime de segregação racial denominado Apartheid. Você já ouviu falar desse regime? O Apartheid tornou oficiais na África do Sul as leis de discriminação étnica. Se lembra quando eu falei das questões sociais dos Estados Unidos? Daquelas separações, aquelas leis de separação entre população branca e população negra? Aconteceu na África do Sul, onde uma minoria minúscula branca dominava os meios de produção econômicos do país e políticos, fizeram que a África do Sul tivesse um sistema de apartheid, de segregação. Negros e indianos, por exemplo, eram proibidos de circular nos mesmos locais que os brancos. Eles também deveriam ocupar bairros separados, não tinham privilégios e viviam sob constantes ameaças de cerceamento de suas liberdades e dignidade. Um dos líderes da luta contra o apartheid na África do Sul foi o advogado Nelson Mandela. Atualmente, a África do Sul é o país mais industrializado da África. Abaixo temos uma foto de Joanesburgo, a capital. A África do Sul ela faz parte dos BRICS, que é Brasil, um grupo de união econômica. E também, até certo ponto, político. Entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse S dos BRICS é que está em inglês, é South Africa. Brasil, Russian, Indian, China e South Africa. Quem foi Nelson Mandela? Nelson Mandela nasceu em uma pequena aldeia na África do Sul. Em parte de sua vida, ele viveu sob o regime do apartheid, sofrendo com as discriminações e com as injustiças de um governo que valorizava apenas as elites e a população de origem branca. Mandela formou-se advogado e passou a combater ativamente o apartheid na África do Sul. Seu ativismo envolvia a organização de movimentos políticos, a realização de protestos e a defesa dos direitos dos negros à liberdade e à cidadania. Por causa de sua atuação política, Mandela foi detido em 1962 e logo em seguida condenado à prisão perpétua. Ao longo dos anos, a pressão internacional dos movimentos políticos da África do Sul conseguiu enfraquecer o apartheid e Mandela foi solto em 1990. Alguns anos depois, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta a favor da liberdade dos povos oprimidos por esse regime de segregação. Em 1994, se candidatou à presidência da África do Sul e foi eleito o primeiro presidente negro do país. Em 94. Desde lá de trás, na década de... desde 1948, até antes, a África a África do Sul era independente. O primeiro presidente negro da África do Sul foi em 94. Leia a seguir um trecho escrito por Nelson Mandela sobre sua trajetória de luta contra o apartheid e sobre os futuros desafios da África do Sul. A política do apartheid havia criado uma ferida profunda e perene no meu país e no meu povo. Todos nós passaremos muitos anos, se não gerações, nos recuperando daquele ferimento profundo.
Na África do Sul, um homem de cor que tentasse viver como um ser humano era punido e isolado. Na África do Sul, um homem que tentasse cumprir seu dever com o seu povo era inevitavelmente arrancado do convívio de sua família, de seu lar, e era forçado a viver uma vida em separado. Uma existência na penumbra, do mistério e rebelião. A verdade é que ainda não estamos livres. Meramente conseguimos a liberdade de sermos livres. O direito de não sermos oprimidos. Ainda não demos o passo final de nossa jornada, mas o primeiro passo em uma estrada mais longa e ainda mais difícil. Bem, turma, vamos parar por aqui. Voltamos após o intervalo com as independências na Ásia.